Olá, irmãs. Estou feliz por estar mais um dia aqui, podendo trazer um pouquinho das mensagens que nós temos dos nossos líderes, essas mensagens tão maravilhosas para a conferência, né? Então, a mensagem que eu escolhi hoje, ela se chama Resposta às Nossas Orações. É do Elder Brooke Hales e é da conferência de 2018, outubro de 2018. E ele começa a sua mensagem dizendo o seguinte: que existe uma doutrina muito importante e consoladora no Evangelho de Jesus Cristo, que é o fato de que o nosso Pai Celestial, ele tem um amor perfeito por nós, por seus filhos, e devido a esse amor perfeito, ele nos abençoa não apenas de acordo com os nossos desejos e nossas necessidades, mas também de acordo com sua infinita sabedoria. Então, eu fiquei muito feliz quando eu li a introdução logo desse discurso, de perceber que o Senhor conhece os nossos desejos, Ele sabe o que nós precisamos e que a sua sabedoria é infinita dentro do conhecimento das nossas necessidades, né? E ele fala o seguinte: o amor perfeito é o envolvimento de nosso Pai Celestial nos detalhes de nossa vida, mesmo quando não percebemos ou compreendemos isso. Buscamos a orientação e o auxílio divino do Pai por meio de orações sinceras e fervorosas. Então, esse amor é tão perfeito, tão infinito, né? Que o nosso Pai Celestial, ele está envolvido nos mínimos e mínimos detalhes da nossa vida. Muitas vezes a gente vive o nosso dia a dia, nós temos as nossas preocupações, nós estamos às vezes angustiados, tristes, magoados, e a gente acha que está sozinho naquela situação. E ele diz aqui que ele se envolve nos detalhes, nos mínimos detalhes. Quando honramos nossos convênios e nos esforçamos para sermos mais semelhantes ao Salvador, temos o direito a um fluxo constante de orientação divina por meio da influência e da inspiração do Espírito Santo. Nós temos esse direito de sentirmos a influência do Espírito Santo. E eu sei, irmãs, que todas nós já tivemos essa experiência. O segredo é honrar os nossos convênios, nos esforçarmos o máximo que nós podemos para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nas escrituras nós encontramos o seguinte: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes, e Ele conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de seus olhos. E isso me deixou assim muito feliz de saber que antes mesmo de eu pedir alguma coisa, o Senhor já sabe qual é a minha necessidade. Ele já sabe o que eu estou precisando naquele momento que eu faço uma oração, naquele momento que eu peço uma bênção. Ele já sabe a minha necessidade. E aí ele fala: o Pai nos conhece, está ciente das nossas necessidades, ele nos ajudará de modo perfeito, e às vezes essa ajuda é dada imediatamente, ou logo depois que pedirmos ajuda divina, ou às vezes os nossos desejos mais sinceros e dignos não são respondidos da maneira que esperamos, mas descobrimos que Deus tem bênçãos maiores reservadas para nós. Naquele momento, às vezes, que nós estamos pedindo muito uma bênção, pedindo muito algo que acreditamos ser extremamente necessário, muitas vezes as respostas, as bênçãos não vêm diretamente e a gente pensa: puxa, será que o Senhor não me ouviu? Será que o Senhor não está ciente do que está acontecendo comigo? E ele fala que ele conhece os nossos desejos e o que é melhor para nós, muito antes de nós nos direcionarmos a ele, né? E ele tem bênçãos incontáveis reservadas para todos nós. E às vezes nossos desejos justos não são atendidos nessa vida. O Pai Celestial, ele quer que nós, isso é algo muito importante. Se ele sabe dos nossos desejos, se ele já sabe das nossas necessidades, por que nós precisamos pedir? O Senhor, ele quer essa aproximação dele. Ele quer que nós tenhamos o desejo de nos ajoelharmos, o desejo de confiarmos a ele como um pai. Eu estava outro dia atendendo uma pessoa, que agora estou fazendo atendimento online, e essa pessoa falou assim: eu sou uma pessoa só, eu não tenho ninguém para conversar. Eu nunca tive diálogo com meus pais, eu nunca tive um irmão que eu pudesse conversar, eu nunca tive um tio. Então, eu me acostumei a não conversar com ninguém. E nós estávamos falando justamente sobre a questão do relacionamento dele com a esposa, que a queixa dela era essa, que ele não se abria com ela.
E aí eu fiquei pensando, como é triste nós não termos com quem conversar. Como é triste nós não termos alguém no qual nós podemos confiar. Então, saber que o Pai Celestial conhece os nossos desejos, conhece as nossas necessidades e que está aberto para ouvir nossas orações é algo extremamente importante na nossa vida. Em algumas situações, quando os nossos desejos justos não são concedidos da maneira que esperávamos, isso pode ser para nosso próprio bem. E ele dá aqui nesse discurso o exemplo de José, o filho de Jacó. Ele era invejado e odiado pelos irmãos, a ponto deles terem planejado assassiná-lo. Mas, em vez disso, eles o venderam como escravo no Egito. E ele, depois de tudo que aconteceu, quem conhece a história sabe que ele se tornou uma pessoa muito influente no Egito e ele, no final de muitos anos, ele acabou salvando a família dele da fome. Ele disse assim: agora, pois, não vos entristeçais. Ele se dirigiu aos irmãos falando: nem vos pese aos vossos olhos, porque haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar um remanescente vosso na terra e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Então, a humildade de Jacó, de José, de reconhecer que o Senhor já sabia começo, meio e fim. Ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer. E que no momento que ele permitiu que os irmãos vendessem José, ele já sabia para onde José estava indo. Ele já sabia o que ia acontecer. E era preciso que, de alguma forma, ele fosse para o Egito, né? Às vezes, a resposta que buscamos para a nossa oração justa, desesperada e sincera, não é dada nessa vida. Eu tive a experiência de ter amigas que não se casaram, de amigas que não puderam ter filhos, de amigas que perderam seu marido logo no começo, no início do casamento, criaram seus filhos sozinhos. Então, são bênçãos que todos nós desejamos e que nós não recebemos nessa vida. Então, são situações que nós queremos muito e muitas vezes a gente acha que o Senhor esqueceu da gente. Mas a gente não sabe do futuro, a gente não sabe o que tem reservado para nós. O presidente Harry B. Aaron, ele declarou: o Pai conhece vocês e os seus sentimentos, e ele está ciente das necessidades espirituais e temporais de todos ao seu redor neste momento. Olha que importante a gente poder ouvir: o Pai conhece os meus sentimentos e ele está ciente das minhas necessidades espirituais e temporais e de tudo que está ao redor de mim. Estamos agora nesse momento, ainda nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão tendo muitas dificuldades, muitas provações, e é importante nós sabermos que o Senhor conhece as nossas necessidades, tanto espirituais como temporais. Precisamos confiar que a sua própria maneira e a seu próprio tempo, o Pai Celestial nos abençoará e resolverá todos os nossos problemas, todas as injustiças e todos os nossos desapontamentos. Irmãs, eu deixo essa mensagem com vocês do fundo do meu coração, tendo a certeza que o Senhor conhece cada uma de nós, que Ele conhece os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, e Ele está disposto a nos ajudar e quer muito que nós sejamos humildes e o procuremos sempre, sempre e sempre. E eu deixo essa mensagem com vocês. Um grande abraço, um beijo para vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.